Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos trazer mais uma palavra para vocês hoje nesse nosso culto de jovens, esse culto abençoado aí que nossas crianças participaram, fizeram todo o louvor, fizeram a abertura, um orgulho só para nós, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre exatamente essa participação, essa necessidade de nós, como igreja, como um todo, participar desses cultos. Sabe, é muito fácil falar de participação no culto quando a gente está na igreja. Mas e agora, nesses tempos, nesses dias, que não sabemos quanto tempo vai durar, quanto tempo nós vamos ter que ficar afastados? Será que nesses dias a gente vai poder agir dessas mesmas maneiras? Será que a gente pode simplesmente se tornar como um observador passivo, só escutando tudo que o pastor está falando, absorvendo ou não, passando aquilo lá? Como que a igreja primitiva tratava essa questão sobre a participação no culto? E é isso que eu quero trazer hoje para nós nessa pregação. Bom, nesse culto de hoje eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui na minha. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Bom, o que eu quero falar hoje é sobre a edificação da igreja quando agimos em união. Nesse versículo, ele fala no final que cada um tem um salmo, tem uma doutrina, tem algo para passar para a igreja, mas que tudo isso seja feito para edificação. Então, primeiro vamos entender o que significa a palavra edificação. A gente escuta muito isso nas igrejas e nós não pensamos no sentido dessa palavra. Edificação, ela é sinônimo de construir, de construção, de levantamento, de aprimoramento. A palavra edificação da igreja, essa expressão edificação da igreja, ela significa desenvolver e fortalecer a igreja. E nós cristãos acreditamos que a edificação ocorre por Jesus, que Jesus edifica a sua igreja através dos seus seguidores. Então, a edificação ela ocorre primeiro de Jesus através das nossas vidas. A edificação da igreja ela vem dessa maneira. Portanto, quando nós falamos de edificação, ela precisa ocorrer através de cada um de nós. Todos nós somos ferramentas de edificação da igreja. Todos nós somos ferramentas para a construção da igreja. Todos nós somos ferramentas para aprimorar a presença de Deus e a vida de Cristo em nossas vidas. E essa edificação significa o quê? Bom, desse versículo que nós lemos aqui, nesse versículo lá de 1 Coríntios 14, nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, a edificação da igreja ocorre no coletivo. Então ela ocorre através das vidas de todos nós, um edificando o outro. Porque como nós falamos muito, a igreja é um corpo. Cada um de nós é uma ferramenta, cada um de nós tem um dom, cada um de nós é escolhido para uma devida tarefa. Então todos nós temos a obrigação de edificar os nossos irmãos naquilo que eu sei e que o meu irmão não sabe. Cada um de nós temos a obrigação de receber a palavra de Deus, uma interpretação, uma doutrina, entender alguma coisa de Deus, porque Deus fala uma coisa para você, Deus fala outra para mim, e quando nós dois conversamos sobre as coisas que Deus falou para nós, nós nos edificamos mutuamente. Então nós dois somos edificados quando nós conversamos a respeito das coisas que Deus fala para mim, as coisas que eu entendo de Deus, e as coisas que Deus fala para você, as coisas que você entende de Deus. Então a igreja ocorre quando cada um de nós faz esse seu papel e edifica o corpo como um todo. Então, a edificação da igreja, o fortalecimento, o aprimoramento, o crescimento da igreja, ela só vem se cada um de nós buscar essa edificação, buscar essas palavras, buscar esse entendimento. Precisamos, cada um de nós, nos fortalecer. A segunda coisa, que o culto, nesse caso, não é passivo. Nós precisamos entender, a igreja não pode ocorrer, mesmo nesses tempos em que nós estamos vivendo, não pode ser uma maneira passiva. Nós não podemos só ouvir e absorver ou não absorver, como em muitos casos. Ouvir só as palavras e não participar. Nós precisamos de um todo, um corpo como um todo,
Todos nós levando as palavras. E isso não é tão difícil de se fazer nesses dias, porque nós não nos vemos todos os dias da semana, mesmo quando os dias estão normais. O que acontece? Volta e meia manda lá uma mensagem no grupo, manda um versículo no grupo, manda um áudio no grupo. Nós nos edificamos mutuamente pela edificação de cada um, pela busca de cada um. Se você busca na sua casa, num dia que eu estou deprimido na minha casa, não estou disposto num dia que eu não estou legal, não consigo ver a palavra de Deus da mesma maneira que você está vendo uma palavra que às vezes você não está entendendo para quê, mas pode ser para a minha vida. Você joga essa mensagem lá no grupo, quando eu ler eu vou entender que é para mim, e eu vou ser edificado com aquilo. Mesmo que você não seja, eu serei edificado com aquilo. Então, pela minha edificação, eu vou começar a buscar mais a palavra de Deus, vou ver alguma coisa que talvez não seja para mim, eu vou jogar no grupo e é para você. E você será edificado. É isso que eu estou querendo dizer. Que nós temos que trabalhar como um todo. Nós precisamos nos edificar como um todo. E essa edificação, esse fortalecimento, esse crescimento, esse aprimoramento da igreja, ele vem quando nós tratamos de 4 pontos que são específicos. Então você vai saber que essa palavra é uma palavra de edificação, você vai sentir que você está recebendo uma palavra para edificar a igreja, você vai perceber que aquilo que você está entendendo de Deus é para edificar a igreja quando você perceber esses 4 pontos. Então eu gostaria muito que nos vídeos, nos cultos ao vivo a gente não tem, mas eu gostaria muito que eu tivesse uma vinheta dos 4 pontos, dos 4 passos para a edificação. Vamos lá. O primeiro, obviamente, é o amor. Não tem uma pregação que nós não falamos sobre o amor. Mas é muito forte essa situação quando falamos em edificação da igreja. Porque Paulo exortou em várias vezes, lá nos livros de 1 Timóteo, nós vemos isso muito especificamente. Cuidado com todas as palavras e ensinos que você passa que geram disputa. Cuidado com todas as palavras que geram discórdia. Cuidado com todos os pensamentos que geram discussão, porque nem sempre a discussão ela vai levar para o amor. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos precisa ser com amor. Os cuidados das nossas palavras, quando nós falamos algo para alguém, para corrigir alguém, para exortação, precisa ser com amor. Então não tem como falar de edificação da igreja, por mais que seja o pastor falando, por mais que seja a pastora, por mais que seja eu, por mais que seja qualquer um dos outros pastores que estejam falando na igreja, por mais que seja qualquer um dos outros pregadores que estejam falando na igreja, se não houver amor em cada uma dessas vidas, não faz sentido. Não faz sentido nós estarmos falando. Por isso também a edificação precisa partir de cada um com amor, como as crianças que gravaram esses vídeos, com amor em fazer aquilo. Porque eles não queriam gerar disputa, não queriam gerar discórdia, eles queriam levar a palavra com a pureza e simplicidade deles. O amor vem quando nós fazemos as coisas com pureza e simplicidade. Então a edificação precisa ser feita com pureza e simplicidade. Não para mostrar que eu sei, não para mostrar que eu sou melhor, não para mostrar que eu entendo mais, mas porque pelo amor que eu tenho pela sua vida, eu me importo com a sua vida, então eu quero partilhar. E o amor também, perceba que sem o amor nós não conseguimos nem iniciar o processo de edificação. Porque se eu não tenho amor pelas vidas dos meus irmãos, eu não me importo em partilhar. Agora você sabe, agora vocês conhecem, você sabe que vocês têm a obrigação também de edificar a igreja. Você sabe que você também tem a necessidade de partilhar a palavra de Deus. Portanto, agora vocês sabem que se vocês não fizerem, talvez falte amor no coração de vocês. Assim como às vezes falta no meu, no nosso. Sabe? Muitas vezes a gente não se importa em partilhar a palavra, não se importa em como o irmão está, não se importa em o que está acontecendo na vida do irmão. Não se importa nem se preocupar, nem saber o que está acontecendo na vida do irmão. Não vou falar para vocês que vocês precisam ligar agora desesperadamente. Irmão, o que está acontecendo na vida de você, na sua casa e blá blá blá. Não tem essa necessidade. Vocês precisam se importar. Aquilo que eu estou pesquisando, que eu estou aprendendo de Deus, aquilo que eu estou vendo na palavra de Deus, ela é importante para a minha vida, mas ela é importante para o meu irmão também. E como eu me importo com o meu irmão, eu quero que ele saiba disso.
Nós vemos isso muito claro. Quando Jesus chega para um dos seus discípulos e fala a palavra, ele fica desesperado. E ele tem que falar dessa palavra para alguém. E ele sai correndo falando dessa palavra. E então, é isso que a palavra de Deus tem que causar em nossas vidas. Eu olho, bato o olho nessa palavra aqui e vejo, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Eu preciso compartilhar isso com a igreja. Isso gera edificação. Você não precisa esperar um momento do pastor chamar você para que você venha contar essa palavra. Você não precisa esperar um momento que o pastor venha abrir uma oportunidade como o culto de hoje, que foi o culto de oportunidades para as crianças. Não precisa esperar um momento como esse. Você pode partilhar para o seu irmão, para a igreja, aquilo que você está entendendo de Deus. Isso está se enfraquecendo nos nossos dias, nossas vidas, talvez porque nós mesmos estamos nos enfraquecendo na busca da palavra. E a palavra é bem clara, que a brasa fora do braseiro se apaga. Então, se nós estamos separados, a chance do nosso amor se esfriar é muito grande. A chance do nosso coração, o amor no nosso coração acabar é muito grande. Por isso, irmãos, partilhem a palavra de Deus. Sejam esse combustível para que a brasa não se apague. Vamos ser esse combustível para que a brasa não se apague. A palavra de Deus está para isso. O segundo ponto que eu preciso destacar a respeito da edificação é a oração. Bom, o que é a oração? Nós conhecemos, nós oramos, nós falamos, espero que todos nós tenhamos esse hábito. Se você não tem, já passou da hora de você ter. Mas o que é a oração? Oração, ele é o testemunho mais claro que você pode dar para Deus de que você é incapaz. Pergunto para você, Deus não sabe das suas necessidades? Deus não sabe daquilo que você precisa? Deus não sabe aquilo que o seu coração deseja? Sabe, mas Ele quer que você testemunhe de que sem Ele, que só a partir dele você pode conseguir alguma coisa. Portanto, a oração é extremamente necessária, seja individual, seja em grupo, seja para a igreja, seja para a sua vida, para a sua casa. A oração é extremamente necessária para que você testifique para Deus, para que você mostre para Deus, para que você externalize para Deus que você sozinho não é capaz de conseguir alguma coisa. Que você sozinho não é capaz de alcançar aquilo que você almeja. Que você sozinho não é capaz de alcançar a edificação da igreja. Então a oração, ela é por si só uma maneira de edificar a igreja e um dos modos de você perceber que a sua edificação está indo para frente. Aquilo que você passou está indo para frente. Porque a palavra que você passa, o amor que você passa, ele gera a oração. Ele gera essa necessidade, esse entendimento nas vidas das pessoas de que você não é capaz e que precisa de Deus. Então nós não podemos edificar a igreja na nossa própria força. Isso não é capaz. Eu falei no começo da pregação que a edificação ela vem de Cristo através dos seus seguidores. Por isso a oração ela mostra como nós somos incapazes de edificar sozinhos e aceitamos esse testemunho de Cristo, essa vida de Cristo em nós, para que nós possamos construir e aprimorar a igreja. Construir e aprimorar o corpo de Cristo. Então sem a oração na sua vida pela igreja, da igreja pela sua vida, não há edificação do corpo. Não há edificação do corpo quando não há a oração. Nós não podemos estar orando cada um, todos juntos, num só corpo, num só união, num só espírito. Nós podemos estar, cada um nas nossas casas, orando para a igreja, para que a igreja seja edificada, pelo corpo de Cristo. Então a oração transforma um grupo de pessoas que se intitulam igreja, na igreja de Deus. A oração é que realmente transforma nós, Missão Glorificai, na igreja de Deus. Então tenham isso em mente. A oração é que transforma as pessoas um grupo de pessoas no corpo de Cristo. É a oração que faz essa transformação. O terceiro ponto, o exemplo. Também Paulo lá fala para Timóteo que temos que agir como figuras
de inspiração. Não adianta eu vir aqui falar para vocês todas essas coisas, sendo que eu não vivo todas essas coisas. Sendo que quando vocês me veem lá fora, eu estou fazendo tudo errado. Não adianta que a minha figura, que eu esteja falando alguma coisa, mas eu não mostre como exemplo de inspiração. A igreja é edificada por modelos, principalmente quando falamos de jovens. Os jovens não são o futuro da igreja, os jovens são o presente da igreja. Por favor, jovens, vocês são o presente da igreja, vocês são o combustível da igreja. Entendam isso. Então se inspirem nos seus modelos. Nós temos os modelos dos nossos pastores, as vidas que vocês convivem, nós somos família, vocês sabem como são os nossos planos. Então, modelos, nós temos que ser modelos para os nossos jovens e para os nossos velhos também. Caso não aprenderam ainda, seremos modelos para todos. Precisamos ser figuras de inspiração, figuras que mostram comprometimento com Cristo, modelos que mostram como agir como Cristo. Sabe por quê? Jesus, foi perfeito modelo, mas você não está vendo Jesus. Você está vendo a mim, você está vendo os nossos irmãos, você está vendo a minha figura, você está vendo a figura dos outros pastores, você está vendo a figura do pastor Carlos ou a figura do pastor Sandra. Você está vendo essas figuras. E essas figuras precisam ser modelos de Cristo, representando Cristo, para que a igreja possa copiá-la. Assim, você também tem que ser um modelo de Cristo, para que as pessoas lá fora, elas não vão ver Jesus, elas vão olhar primeiro para você. Eu sempre falo isso. Quando nós falamos de levar a palavra de Deus, a primeira figura que qualquer um lá fora vai ver é a sua imagem. Então seja exemplo, de inspiração, ser exemplo. E também, como nos outros dois pontos, a edificação inspira ser o exemplo. Então, quando você leva essa palavra para frente, você inspira nas demais pessoas serem o exemplo. Você inspira essa mesma imagem que tem você inspira nos demais, para que você também possa transformar os outros em exemplo. Então perceba, os 3 pontos que eu falei até agora, eles mostram para você como edificar, como você ser uma ferramenta de edificação e como notar se a edificação está ocorrendo nas vidas dos demais. Você não pode edificar sem amor, sem oração e sem ser exemplo. Mas se você for amor, tiver uma vida de oração e for um exemplo, você vai causar nas vidas das outras pessoas o amor, a oração e ser exemplo. Perceba como funciona a edificação? Como funciona a transmissão daquilo que você está sentindo para o coração dos demais, e a igreja como um todo se forma como um corpo, porque todos nós começamos a agir com esses mesmos preceitos. Todos nós começamos a agir com o mesmo perfil, com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de agir, de falar. A igreja como um todo se edifica quando um começa a edificar os demais. Eu espero que isso possa ser um começo de edificação nas nossas vidas, nesses dias de dificuldade. Que nós deixamos isso de lado. Vamos seguir para o 4º e último ponto, mais importante de todos, que é a palavra de Deus. E esse é o ponto mais complicado de todos, porque não adianta você ter a palavra de Deus se você não tiver amor, se você não tiver uma vida de oração, se você não for exemplo, a palavra de Deus não vai estar na sua vida. Você precisa dos 3 pontos anteriores para que você possa edificar através da palavra. E na palavra eu quero destacar duas coisas. Primeiro, Jesus pregava e ensinava. A palavra de Deus diz que Jesus pregava e ensinava. Essas 2 coisas. Não apenas pregação e não apenas ensinamento, mas ele fazia as 2 coisas e as 2 eram juntas, eram a mesma coisa. Então vamos lá.
As duas coisas são necessárias para você levar a palavra, mas a palavra de Deus, ela vem em duas formas. A palavra de Deus, ela é escrita, ela está na Bíblia em duas formas. Primeiro, como verdade, e segunda, como mandamento. Vocês vão ler a palavra de Deus inteira e vocês vão identificar verdades e vocês vão identificar mandamentos. Os mandamentos, ele vem para criar a doutrina. Eu falei desses tempos sobre a doutrina. Então, os mandamentos de Deus criam a doutrina. E a verdade, ela é toda diferente. Tudo que não é doutrina, tudo que não é um mandamento de Deus. E nós precisamos identificar essas duas coisas na palavra de Deus. Nós precisamos identificar, perceber e usar essas duas coisas na palavra de Deus. Por isso que a palavra e a doutrina, os mandamentos, elas são essenciais para a igreja. Porque a palavra, ela revela a figura de Cristo. Ela revela a imagem de Jesus. Então a verdade, a palavra verdade, a palavra na Bíblia, a verdade, ela revela a forma de agir de Cristo. Ela revela o pensamento de Cristo, a figura de Cristo. Então quando nós levamos uma pregação, nós precisamos levar a verdade, nós precisamos levar os mandamentos, porque a verdade vai mostrar a imagem de Cristo, que edifica a igreja, e os mandamentos eles vão representar o quê? A doutrina vai representar o quê? A vontade de Deus. A doutrina, os mandamentos, aquelas ordens de Deus, ela revela a vontade de Deus, a figura de Deus. Então, a palavra de Deus, quando pregada, quando ensinada e pregada, ela mostra o que Deus manda para as nossas vidas, o que Deus quer que aconteça com as nossas vidas, quais são as vontades de Deus para nós e como revelar isso através da figura de Cristo. Presta atenção, é isso que eu estou fazendo nessa palavra. Eu estou falando que Deus quer que sejamos edificados, é um mandamento, uma doutrina de Deus, é uma forma de agir, a vontade de Deus para as nossas vidas, e eu estou mostrando as verdades de Jesus para que nós possamos edificar a igreja, que são esses 4 pontos que nós precisamos agir, que nós precisamos fazer, que foi exatamente o que Jesus fez. O amor, a oração, o exemplo e a palavra. Jesus fez exatamente isso. Então eu estou mostrando para vocês a figura de Cristo nesses 4 pontos. E falando para vocês, é vontade de Deus que a igreja seja edificada num coletivo. É vontade de Deus que nós, grupo de pessoas chamado Missão Glorificar, nos tornemos a igreja de Deus. Estão começando a entender? Então, irmãos, esses 4 pontos nós precisamos viver e esses 4 pontos nós precisamos inspirar nas demais pessoas. Que você possa ser ferramenta de edificação na sua casa, que você possa ser ferramenta de edificação dentro da Igreja Missão Glorificai. As atitudes não são difíceis, não são impossíveis de nós fazermos. Nós podemos causar edificação no corpo de Cristo. Nós temos essa capacidade de entender que não temos a capacidade, deixa eu tentar ser mais claro, nós temos o entendimento, nós sabemos que podemos, através da força de Deus, né, como eu falei na oração, através da força de Deus, entender que com Ele podemos ser capazes de edificar a igreja, porque Ele já nos ensinou como fazer, Ele já nos mostrou como fazer nesses 4 pontos, e Ele já falou, Deus já falou como Ele quer que nós sejamos a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que o Espírito Santo possa estar falando com vocês. Eu vou orar para encerrar esse culto. Deus, estamos, Pai, mais uma vez, Pai, nos reunindo, Pai, ainda, Pai, que é distância, Pai, cada um no seu horário, assistindo, Senhor, essa pregação, Pai, assistindo, Pai, isso em cada um no seu lar, Pai. Então eu peço que seu Santo Espírito esteja entrando, Pai, no lar de cada um já a partir de agora, Pai, inquietando os corações deles, Pai, para que eles possam sentir essa palavra, Senhor, sentir essa pregação, Pai, e participar desse culto, Pai. Realmente, Pai, que esse culto, Pai, seja o culto de oportunidades, onde eles, Pai, entendem e recebem essa oportunidade de levar a palavra de Deus,
de levar edificação à igreja, Pai. Que Deus, teu povo, possa, Senhor, realmente, Pai, se despertar, Senhor, para as coisas que o Senhor está falando, Pai. Porque vivemos, Pai, dias difíceis, Pai, e os dias estão se findando, Pai. Como o Senhor falou, Senhor, já, Pai, nos últimos dias haveria, Senhor, o esfriamento de muitos, Pai. Não deixe que isso aconteça nos nossos corações, Pai. Não deixe, Pai, que nesses últimos dias, Pai, nós nos esfriemos, Pai. Porque quando, Pai, a sua palavra também diz, Pai, que quando, Pai, percebemos, Pai, que os dias estão se findando, Pai, daí sim, Pai, precisamos, Pai, levar a edificação da sua igreja, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, a fortalecer, Pai, esse grupo, Pai, como um todo. Para a glória e honra do seu nome. Amém.